Janeiro, Cristiane, bem-vinda. Então, boa noite a todos e todas. Gostaria de agradecer a presença de todos vocês nesta noite, no nosso segundo evento da pré-jornada do IPSE. Para quem não me conhece, o meu nome é Raquel Dickel, eu sou psicóloga, fiz minha pós-formação no IPSE e hoje irei coordenar a mesa desta noite. Antes de iniciarmos com a atividade, eu gostaria de trazer alguns recados que me foram passados. Lembrar que estão abertas as inscrições para o segundo semestre do nosso curso de pós-graduação do CEPOP, tanto no formato presencial como no online. E que, para mais informações, é só entrar em contato com a Secretaria do IPSE. Dizer que nos dias 20 e 21 de outubro teremos a 11ª jornada do IPSE, intitulada Psicopatologia e Psicanálise na Vida Cotidiana. E teremos a presença ilustre do Luiz Cláudio Figueiredo. Em breve teremos mais informações, mas para quem tem interesse já estamos com uma lista de pré-vendas abertas e é só entrar também em contato com a secretaria da instituição. Dizer ainda, então, completar aqui o que a Anne estava nos falando, que no próximo sábado, dia 17 de junho, às 9 horas, teremos mais um evento da pré-jornada, que é o IPSE Ensine, com a exibição e debate sobre o filme Um Filho. O evento é gratuito e aberto ao público. O filme será exibido presencialmente, mas está disponível na Amazon Prime. Depois da exibição, abriremos uma sala online para fazer o debate junto com as pessoas que estarão presencialmente no IPSE. Então, gostaria de dar início à nossa atividade dessa noite. E, para isso, eu gostaria de apresentar a nossa colega Helena Ciurro. A Helena irá nos inspirar com a sua fala e irá contemplar o tema dessa noite. Adolescência e necessidade de pertencimento. Limites entre a experimentação e o perigo. Helena é full member da International Psychoanalytical Association, membro titular em função didática da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Porto Alegre e da Associação Psicanalítica da Argentina. Doutoranda de Psicologia da Universidade de El Salvador, Buenos Aires, especialista em psicanálise de crianças e adolescentes pela Associação Psicanalítica da Argentina. Helena, queremos te escutar, pois é um tema que muito nos inquieta, que recebemos todos os dias em nossos consultórios. Adolescentes que estão vivenciando situações muito peculiares. E a questão que nos aciona é, sim, sem dúvida, quais elementos emocionais fazem uma criança ou um adolescente ficar refém do outro? A Helena vai ter 30 minutos de fala e, após os 30 minutos, a gente vai abrir para um debate. Helena, gostaria de te passar a palavra. Helena, o teu microfone está fechado. Agora deu, gente. Desculpa, essa uma falha. Bem, porque a gente já estamos bem práticos, bem acostumados com essas situações, né? A gente já tem um bom domínio da tecnologia, mas às vezes falha. Bom, eu estou muito contente de estar aqui com vocês, né? Me sinto muito honrada pelo convite. Me sinto também muito instigada pelo tema, né? As questões ligadas à puberdade, à adolescência, né? São sempre
motivo de constante investigação da psicanálise, né? Até porque a puberdade, a adolescência, essas etapas, né, tão fundamentais e tão especiais, tão delicadas, né, que o ser humano atravessa, são fases em que a ligação com o social é muito intensa, né? É especialmente intensa a busca, né, do adolescente, do púbere, por se reinventar, né, a partir de dessa convocatória, né, do crescimento, do amadurecimento, né? Mas também é nessa situação que essas pessoas se encontram num estado de grande vulnerabilidade, né? E o tema, né, que vocês colocam na pauta, né, eu acho que merece muito o nosso olhar, o nosso debruçar, né, porque é uma situação muito séria, né? Tudo o que nós construímos hoje na sociedade contemporânea, né? A partir dessa hipertecnologia, né? E hiperconectividade, né? Então, eu agradeço esse tema, né? Que me ocupa, né, e sobre o qual eu tenho muito interesse também em discutir. Eu só temo que eu não vou trazer nada de muito novo, gente. Isso aí que eu fico assim até meio preocupada, né, de que eu acho que a gente vai colocar aqui uma luz, né, sobre esses processos da adolescência, da puberdade. Eu só temo não trazer nenhuma resposta. E talvez trazer mais perguntas do que respostas, né? Mas vamos lá, vamos conversar e vamos ver né? Como é que sai esse nosso encontro. Eu, assim, para ordenar um pouco a minha fala, né? Eu pensei colocar inicialmente assim algumas ideias sobre a puberdade rumo à adolescência, né? A adolescência como uma consolidação de alguns trabalhos, algumas operações fundamentais, né, na vida, para passar a uma outra realidade, né, a uma nova identidade. Também a adolescência nesse mundo hiperconectado, né, e as novas subjetividades que vêm daí, né, e os perigos, né, aos quais nós estamos expostos a partir de esse panorama, né, gente? Então, mais ou menos, eu acho que eu vou ficar assim dentro desses temas, né? Bom, para tratar da adolescência, eu acho que nós temos que começar falando da puberdade, né? É inevitável, até porque eu faço questão sempre de chamar atenção para o que me parece um erro na nossa concepção, né? Muitas vezes, que é subsumir a puberdade na adolescência, né? Ficando a puberdade assim apenas vista como aquele momento da explosão hormonal que acompanha o ser adolescente, né? Entretanto, o que a gente vê na clínica com os jovens é que se tratam de etapas bastante discriminadas, né? Com mecanismos e operações psíquicas muito diferentes. Então, na puberdade, o sujeito tem que processar, metabolizar o novo corpo, né, que ele subitamente passa a habitar. Então, o púbere padece uma experiência muito angustiante de estranhamento por não reconhecer a imagem que o espelho está lhe refletindo, né? Só para eu ficar mais tranquila, vocês estão me ouvindo bem? Ouvindo e vendo bem? Sim. Tá. Sim, Helena. Então, o púbere é um indivíduo em choque, né?
E esse fato extremamente assim disruptivo que descoloca o sujeito, né? O fato de não encontrar a sua imagem conhecida de si mesmo no espelho, requer um trabalho árduo, né, de assimilar psiquicamente esse novo corpo. E quando isso não acontece, a etapa posterior, que é a adolescência, fica sumamente comprometida. Então, os trabalhos posteriores, né, a aquisição de um corpo, a representação psíquica de um corpo, que é o que acontece na puberdade, né? Quando isso não acontece, compromete profundamente a adolescência. E o que eu quero dizer justamente com assimilar é tornar próprio, né? Assim como o processo digestivo faz com a alimentação. Então, essa imagem é uma imagem bem explorada por Pierre Lanier, né, no seu modelo do aparelho psíquico. Né? E, de fato, desde que nós nascemos, né, para poder suportar a vida, a gente precisa lidar com os impactos do mundo no nosso corpo, através daquilo que entra pelos nossos sentidos. Né? E em psicanálise, nós chamamos esse processo de apropriação da experiência de representação. Né? Então, buscando uma linguagem mais precisa, né, dentro do campo da psicanálise, o trabalho psíquico que nós fazemos desde o início de tudo, desde o início da vida, é buscar representar os acontecimentos que nos impactam e que, portanto, despertam o afeto por excelência, que é a angústia. Todas essas manifestações no início da vida, né, são muito primitivas e o sujeito humano é absolutamente necessitado, né, de uma provisão ambiental que funcione como um cometabolizador dessas experiências. Então, desde que a gente nasce, a gente está sob o impacto, né, daquilo que entra pelos sentidos, né, das sensações, que muitas vezes são disruptivas, né, o frio, a fome, enfim. E o bebê precisa contar com um ambiente que seja protetor, que olhe, que se conecte, né? Que proteja, que dê contornos, que dê contenção, né? Para esse nesse momento de necessidade absoluta, né? De auxílio, né, para metabolizar os impactos ambientais. Bom, e esse processo ele é incessante, ele se inaugura no início da vida, eu me refiro ao processo, né, de metabolizar os acontecimentos, as experiências, assimilar os impactos, né? Então, isso se inaugura no início da vida e vai se sofisticando durante todo o percurso do desenvolvimento, né, e do amadurecimento. Só que nós temos alguns períodos especialmente delicados, né, nessa caminhada. Na minha opinião, eu destacaria o início da vida, como eu vinha dizendo para vocês, né, pela situação de inermidade do bebê, pela dependência extrema que ele tem de um ambiente protetor que ajude a assimilar esses impactos de estar no mundo, né? E o outro momento de extrema delicadeza que eu saliento é a puberdade. Eu não diria nem a adolescência. Eu acho a puberdade um momento extremamente mais frágil ainda, né? Como etapa vital. Na adolescência, as coisas já vão começando a encontrar uma certa consolidação, mas na puberdade, o susto a partir de uma nova imagem que interpela o sujeito quando ele se olha no espelho é algo extremamente inquietante, né? Porque até então as transformações corporais, né, vão seguindo um ritmo mais uniforme. Até faria uma digressão assim para falar de ritmo, né? Usando a metáfora da música, a música é composta dentro de um parâmetro temporal e o que controla a sucessão de sons dentro do tempo é o ritmo, né? Que é a marcação do tempo, né, na música. E o ritmo é o que fornece o compasso, no qual se constrói a harmonia e a melodia, né? E no processo de amadurecimento,
o ritmo vai seguindo uma cadência mais ou menos uniforme, em situações normais, claro, né? Entretanto, a explosão hormonal da puberdade provoca uma quebra de ritmo no crescimento, uma transformação corporal brusca, que rompe com essa cadência habitual e exige um trabalho psíquico muito mais intenso daquele que foi requerido até o momento, né? E essa vivência de estranhamento do púber frente à sua nova imagem é algo da ordem daquilo que o Freud chamou um Heimlich, né? Que é a forma que Freud descreve, né, a sensação, a reação do sujeito frente a situações de horror, né, que são vividas sempre como algo externo, como algo extrafamiliar, mas que Freud desenvolve isso, mas a gente não vai entrar nisso assim, para valer, né? Só uma notícia, mas na verdade, é o encontro com algo que é familiar, né? Mas que pelo ato, né? Pela ação do recalcamento, se tornou inconsciente. E quando nós temos, então, o encontro com essas experiências recalcadas, né, elas provocam essa reação de inquietante estranheza, né? Então, né, voltando à puberdade, o grupo de pares, né, passa a ocupar um lugar muito importante, pois ao mesmo tempo em que o puber vai conhecendo o próprio corpo, ele vai conhecendo o próprio corpo através do corpo do outro, né? E isso vai acontecendo no grupo, por isso a importância do grupo, né? Um vai acompanhando as transformações corporais do outro e também vai se compreendendo nessas transformações corporais do outro, né? Eu dou muita importância para esse momento, para o espelho, né? E para toda a ideia de espelhamento, assim, que faz parte do pensar da psicanálise e foi muito desenvolvido por alguns autores muito importantes, como Winnicott, como Lacan, né, que deram um status muito importante à presença do espelho na constituição do psiquismo, né? E no caso de Winnicott, ele se refere ao espelho como o olhar da mãe que reflete o bebê, né? E a partir desse olhar da mãe ele vai se constituindo. Bom, mas então, voltando aqui à puberdade, eu tenho que me cuidar, porque às vezes eu me entusiasmo e vou perdendo o fio. Mas por tudo isso, então, a vulnerabilidade, o desamparo e a necessidade de reconhecimento pelo outro é a realidade, né, dos meninos e das meninas que vão tramitando essas novas composições identitárias, né, que o crescimento vai impondo. Então, esse susto do puber frente às transformações corporais é explorada maravilhosamente na literatura, no cinema, né? Eu até tinha pensado em passar um pedacinho de um filme, mas no fim a gente tem tanta coisa para falar, eu achei que talvez pudesse comprometer muito o tempo. Mas, por exemplo, né, gente, na história da Alice no País das Maravilhas, né, que é uma narrativa super ilustrativa da puberdade, né? Pelo que eu lembro assim da história, a Alice cai num buraco, né? Ou seja, uma coisa surpreendente, inusitada, e aí ela entra num mundo fantástico, né? E nesse mundo ela fica de todos os tamanhos, ela fica muito grande, aí ela fica de repente muito pequena e ela consegue passar num buraco de fechadura, né? Justamente um buraco de fechadura para passar para uma outra realidade, né? Então, tem o coelho apressado, né? O coelho que está sempre com pressa, ou seja, a questão da passagem do tempo está ali marcada o tempo todo nessa narrativa da Alice. Então, é uma história fantástica que traz muita, assim, com muita força, com muito brilho, toda a questão da dinâmica, né? da puberdade, né?
Bem, também me lembrei de um filme, um filme com o Tom Hanks, Quero Ser Grande, talvez vocês já tenham visto. É um filme antigo, mas acho que já repetiu muitas vezes, né? Então, é uma brincadeira, né? É uma metáfora, né? Na qual uma criança insatisfeita, né, com o corpo infantil e o pouco e as limitações desse corpo infantil, ela faz o pedido de ser grande e no dia seguinte ela se acorda com um corpo de adulto, de um jovem adulto, né? Então são cenas incríveis, assim, né? O encontro dele, né? Se olhando no espelho, aquele susto, o susto que a mãe leva porque a mãe não reconhece aquele filho. Então, a puberdade enseja todo esse estranhamento, que não é só por parte do público que se olha no espelho, é também por parte da família, que de repente se encontram ali com um ser, né, já com um corpo, né, tomando formas adultas e fazendo coisas estranhas, sentindo coisas estranhas, né? Já com a sexualidade também se assomando de uma forma bastante incisiva, né? Bom, mas então, sigamos. Mas, enfim, quero marcar a importância dessa questão da assimilação dessa nova imagem, né? E também a ideia de que na puberdade não é só uma questão de lutos, né? Não é só fazer luto pelo que nós perdemos, né? O que perdeu. Claro que isso está presente também e é muito forte, mas existe e é muito forte toda essa convocatória da situação dessas mudanças tão notórias, né? E o que acontece, né? Se o público não consegue elaborar essas mudanças do corpo no psiquismo, se ele não consegue representar esse corpo, né? Representar psiquicamente esse corpo, as soluções patológicas vão se apresentando, né? Então, por exemplo, deixar de comer para seguir com o corpo infantil, para evitar a menarca, por exemplo, né? As automutilações, né? Esse corpo não me pertence, né? É um corpo heterogêneo a mim, esse corpo é objeto, esse corpo não sou eu, né? Então, o corte, que é uma situação tão preocupante hoje como um sintoma, né, nos grupos de jovens, né, e que aparece na nossa clínica com tanta frequência e de uma forma também que nos deixa sempre muito impactados, né? O corte, eu acho que também pode ser pensado como uma tentativa de apropriação desse corpo que é vivido como objeto, né? Então, através da dor, através da visão das feridas, né? São tentativas patológicas, né? De apropriação do corpo. Então, bem, então por isso que eu sustento, né, que a adolescência propriamente dita, que a puberdade, mais do que a adolescência propriamente dita, é um período de extrema vulnerabilidade, né? E por isso, né, a necessidade de pertencimento, né, desse grupo de jovens, e está sempre ao lado da pessoa em situação de fragilidade, estão os perigos, né? A pergunta do Puberi é: quem sou eu? Né? O Puberi é um cara solitário, silencioso, que está tão em choque identitário que ele não consegue processar o seu drama em palavras. Por isso, na clínica, também os Puberis são muitas vezes muito calados e as sessões com eles são muito difíceis. Né? Bom, e o grande trabalho psíquico dos adolescentes, né, que é abandonar o mundo, os pais e o corpo infantil, já começa na puberdade e vai se consolidando na adolescência. O Ricardo Rodolfo, que é um autor argentino, psicanálise, que eu acho interessantíssimo,
ele coloca bem a adolescência, né, como uma perspectiva de trabalhos simbólicos a cumprir. O adolescente tem que passar do familiar para o extrafamiliar, tem que romper com a criança ideal dos pais, né, o menininho dourado dos pais, tem que achar uma possibilidade de ser, de se reinventar. Mas eu acho muito interessante essa concepção de trabalho. É um trabalho. O adolescente é um trabalhador, né, que trabalha nessa operação que é se reinventar a partir dessa convocatória do crescimento, né? Dessa convocatória para ir no caminho de assumir uma identidade adulta, né? Na adolescência já existe alguma renúncia, né? Já se apresentam como impossíveis alguns sonhos, né? Certas posições de onipotência já vão sendo abandonadas também, né? Por exemplo, a menina quer ser modelo, mas é gordinha, quer ser bailarina, mas não tem um corpo adequado para isso. O menino quer ser jogador de futebol, mas não, né? Enfim, tem muitas situações, né, já que vão sendo abandonadas, já vão sendo renunciadas, e o adolescente também já vai começando a encontrar um certo trilho, né, pelo qual ele vai selecionando um certo caminho e deixando no caminho alguns sonhos, né. Acho muito importante trazer aqui também a forma como me parece que esse caminho pode ser percorrido sem, sem um resultado traumático, sem um resultado de quebra, né? E aí eu quero trazer o conceito de transicionalidade do Winnicott, né? Que me parece que é um conceito revolucionário, né? Porque ele trata de uma passagem, né? De uma passagem de uma realidade para outra, de um espaço, ele trata de um espaço intermediário entre duas realidades, né? E esse espaço intermediário permite o ensaio, o ir lá na frente, mas voltar para depois poder seguir em frente. Permite a experimentação, né? É um espaço entre um antes e um já conhecido e calmante, né? E um novo, que é cheio de incertezas, de inseguranças, mas que também instiga a conquistar, né? Então, a criação desse espaço é o que permite viver todo o impacto disruptivo da mudança sem quebrar, né? Uma forma de manter a marcha do movimento de representação, né, dos impactos das incertezas frente ao novo. Mas, durante esse trânsito, a questão que preocupa é a vulnerabilidade do jovem, né? Que deixa, né, esse jovem, essa criança, né, à mercê das correntes do mal, que hoje, sobretudo, atuam através da internet, né? E ao não contar, né, com um bom ambiente cometabolizador, né, esse jovem pode cair na patologia, nas adições, nos transtornos alimentares, nas condutas autolesivas, na psicose, no suicídio, né? O leque é amplo, né, de situações nefastas, a qual o jovem pode ser conduzido, né, ao não poder transitar pelos desafios desse momento da vida, né? E essa grande operação, né? Eu tô com medo de estar me repetindo, gente. Se eu tiver, me parem, tá? Me alertem, por favor. Essa grande operação daí que se produz na adolescência, que é esse afastamento da infância, da dependência infantil, tateando em busca do status adulto, é uma zona de extremo perigo, então, por essa vulnerabilidade, né? Porque o jovem tem que abandonar as referências e, nessa situação, ele fica, assim, muito desamparado, né? E ele vai, com muita ânsia, à procura de significantes extrafamiliares, ele sai para
exogamia, né, na busca de novos significantes que venham catapultar essa construção de uma nova identidade, né? Por isso a posição da família é muito importante aqui para proteger o adolescente, mantendo, e justamente os pais têm que manter as funções maternantes e paternantes, né? E é um momento em que é muito difícil os pais se manterem nessa posição, porque a tentação de virar amigo do filho, de cair fora, sabe, é forte. É forte porque os embates são muito, muito violentos, né? O Winnicott tem uma formulação muito precisa, né? Ele diz assim, que se no crescimento a fantasia que está em jogo é a morte, na adolescência passa a ser o assassinato. Então, crescer significa ocupar o lugar do pai e da mãe, e por isso é inerentemente um ato agressivo, né? Uma transformação que se faz, como diz o Winnicott, sob o cadáver de um adulto. Mas esses pais têm que sobreviver, não só concretamente, né? Se espera, mas também sobreviver como função, como uma função indispensável na vida do adolescente. Eu estou tentada a ler aqui um trechinho do que diz o Winnicott aqui nesse texto aqui que ele fala sobre adolescência nesse livro. É tão bonito que eu vou pedir licença para vocês para ler, tá? Ele diz assim, o que eu estou afirmando é que o adolescente é imaturo. A imaturidade é um elemento essencial da saúde na adolescência. Só há uma cura para a imaturidade, e esta é a passagem do tempo, e o crescimento e maturidade que o tempo pode trazer. A imaturidade é uma parte preciosa da adolescência. Nela estão contidos os aspectos mais excitantes do pensamento criador, sentimentos novos e diferentes, ideias de um novo viver. A sociedade precisa ser abalada pelas aspirações daqueles que não são responsáveis. Se os adultos abdicam, o adolescente se torna prematuramente e por um falso processo adulto. O conselho à sociedade poderia ser: por amor aos adolescentes e à sua imaturidade, não lhes permitam crescer e atingir uma falsa maturidade, transmitindo-lhes uma responsabilidade que ainda não é deles, mesmo que possam lutar por ela. Por isso, a importância de estar perto, né? E de suportar os embates sem perder a função de pai, de mãe, sem deixar de ser os caras chatos, que são pais e mães para os adolescentes, né? Mas esses caras chatos que botam limite, que estão ali, são necessários, né? Para impedir o desastre, né? E o desastre é o adolescente ficar desamparado, né? E ser obrigado a crescer além das suas possibilidades, né? O adolescente precisa ser imaturo, como diz o Winnicott, mas ele precisa de um ambiente protetor para ser imaturo. O adolescente, então, ele vai fazendo esse confronto com o luto, a revisão dos padrões, né, estabelecidos para chegar a uma cosmovisão própria, né? E nesse processo, os laços, né, com os objetos originais vão se dissolvendo para passar a outros, mas que outros, né? E aí é quando entra, como nunca, a presença do laço social. Então, o adolescente, ávido de novos objetos, ele vai ampliando o seu mundo através de uma migração radical para fora da família, ao encontro do mundo. E o adolescente, então, ele tem que ir rompendo com essas identificações que são constituintes, mas também são alienantes. Então, aliena o sujeito, né, daquilo que é próprio. Ele precisa também se desalienar, né, se desidentificar, né, de algumas dessas identificações constituintes, né? Ele vai ter que renunciar a isso. E esse é o processo de historização, né, que se espera que seja colocado em marcha. Então, ele vai buscar, curiosamente, né, um grupo, uma situação social ampliada para buscar esses novos
significantes, né, para se constituir. Por isso que a gente diz que a adolescência é como um mapa, né, como uma cartografia da sociedade, porque o que os adolescentes estão fazendo, o que os adolescentes estão vivendo, então mostrando, é para onde vai o mundo. Eles marcam, né? Por essa relação tão estreita com o social, o adolescente marca para onde o mundo vai. Então, basta olhar uma tribo de adolescentes que a gente vai podendo compreender muito bem o mundo que a gente vive, né? Bom, a adolescência é um período barulhento por todos esses embates, né? A ideia é que os pais possam sobreviver a isso, né? E a forma de sobreviver a isso é realmente se valendo do vínculo de amor que une pais e filhos, né? É por amor que os pais não caem fora na hora de exercer essa função que passa a ser tão incômoda, né? Na adolescência. É por amor que os pais ficam ali, né? Suportando o ódio, né? E esses embates que são a realidade de pais e adolescentes. Pais e adolescentes se odeiam e isso não é ruim, isso faz parte do processo, né? Quando tem amor, o ódio pode estar presente, ele é até bem-vindo, né? Bom, mas vamos entrar então no ponto da subjetividade contemporânea. Raquel, eu não sei como é que está o tempo aí, como é que eu estou? Está bem, pode seguir. Tá bom. Então, assim, para falar da subjetividade contemporânea, é algo que traz incomodidade, né? E o assunto que nos convoca hoje, né? Ele não é um assunto fácil, ele é muito sofrido, né? Falar de nós, do nosso momento, daquilo que nos atravessa, né? Como seres da contemporaneidade, é difícil, nós estamos falando justamente das nossas mazelas, né? Daquilo que nos passa despercebido, daquilo onde a gente tropeça, onde a gente falha, né? E, inclusive, até eu estava pensando antes, quando eu estava organizando um pouco as ideias, né, para conversar aqui com vocês, eu já começava a experimentar aquele desconforto, né? São essas situações das quais a gente está falando, né? Aquelas que fazem parte da vida na cultura e são situações que nos excedem, né? E nas quais nós somos muito mais conduzidos do que condutores. Por isso que eu temo não trazer nenhuma grande novidade para vocês. Eu temo ter que me ver com a minha limitação, assim, né? De não trazer nenhuma luz maior nesse sentido, né? Apenas a aceitação, né, de que nós também somos movidos por forças que estão bem além de nós, né, bem além da nossa vontade e muitas vezes do nosso lado mais saudável, mais conectado, mais objetal, né? Muitas vezes nós somos movidos pela força do nosso narcisismo mal resolvido, das nossas questões, né, nas mazelas, né, que perpassam a nossa vida, assim, né? Bom, eu acho que a primeira coisa a dizer da nossa sociedade, né, é que ela é caracterizada por uma hipertecnologia, uma hiperconectividade, né, e por uma ordem no sentido do desempenho e da performance, né? Isso diz, de forma muito impactante, né, o filósofo coreano, que tem sido muito lido ultimamente, né, o Byung-Chul Han, né, que ele se refere à nossa sociedade como a sociedade do cansaço, né? Então, e ele afirma, e eu acho muito interessante essa posição dele, que a violência na sociedade hoje não é mais exercida preponderantemente, né, pela dialética do senhor e do escravo, onde há um explorador e um explorado.
Hoje a exploração foi internalizada pelo sujeito contemporâneo e ele se transformou no patrão de si mesmo, no empresário de si mesmo, né? E a demanda de perseverar e de não fracassar e a ânsia pela eficiência vão levando esse homem contemporâneo a um sacrifício de alguns valores fundamentais. Então, perde-se o contato íntimo, perde-se o tempo em família, o lúdico entre pais e filhos, né? Então, essa condição de adultos, empresários de si mesmos, né, em estado de performance, alta performance permanente, essa condição vai deixando os jovens em solidão, né? E os jovens também estão pressionados por essas demandas de sucesso num mundo que é grande demais, né? Como achar um lugar nesse mundo? Helena, só para te ajudar a te organizar, nós temos 8 minutos ainda, tá? Tá. Vou tentar ser breve. Pela hiperconectividade, né? O mundo que se descortina na frente das crianças e dos jovens é o mundo da internet, né? Então, tudo entra através da internet. Os adolescentes, eles estão sós, né? E em contato com esses aspectos, assim, da dimensão humana para os quais eles não estão habilitados, não estão preparados. E a hiperconectividade faz isso, coloca no colo do adolescente muitas facetas da vida com as quais eles não sabem lidar, né? E as coisas que entram pelas redes, pela virtualidade, né? E esse excesso enigmático que entra pelo território, né, da digital, envolve sexualidade, relações humanas, violência, né? E o encontro justamente com a crueldade explícita, né? Que é o que está na base dessas situações que a gente se propõe a debater, né? Que foi colocado, né? Assim, foi trazido, né? Pela Anne quando me fez o honroso convite, né? Que eu pudesse também me referir a essas situações onde os desafios, né? Desafios e jogos através de sites e de aplicativos, né? Da internet acionam crianças, púberes e adolescentes, né? Para se colocar em situações de risco, né? Tem uma frase do Maquiavel que eu queria ler rapidinho, bem curto. Ele diz assim: o mundo permanece no mesmo estado em que sempre esteve. Existe sempre a mesma quantidade de bem, a mesma quantidade de mal, mas este mal e este bem percorrem os diversos lugares, as diversas regiões. E será que a gente não pode pensar que hoje o grande lugar do mal é o território digital, né? É por ali que entra, né, toda essa capacidade destrutiva do ser humano, todo o lado perverso do ser humano, né? A crueldade, né? E por isso a discussão que vocês trazem é super importante, a psicanálise precisa se debruçar sobre esses modos como a crueldade opera na subjetividade contemporânea, né? Bom, então as situações, né, eu acho que eu já citei, né, são essas maldades perpetradas por outros jovens, né, que subjugam meninos e meninas, obrigam a se submeter através de chantagens, né, armadilhas que levam essas pessoas a ficarem reféns, né, e certamente levam a situações absurdamente trágicas, né, com suicídios, enfim, horrores, né? Agora, também a pergunta, né, que traz aqui para nós é por que a Raquel trouxe, né, também no início, por que os jovens estão tão vulneráveis a isso? Por que eles aceitam, né? Eu não tenho essa resposta em forma cabal, eu tenho alguns indícios, né? E eu acho que os indícios vêm por aí, né? Os pais estão
atravessados, né, por demandas, né, de desempenho, de performance, de fazer muitas coisas. Há uma situação também, a gente também, nós não estamos falando só da classe média, na classe média as coisas são assim, mas nas classes mais desfavorecidas, né, a questão se dá justamente, né, pela pobreza, pela miséria. Então, os adultos estão também em situação de risco, né? Os adultos também estão fragilizados frente às demandas. O ser humano é um ser fragilizado. O adulto tem a responsabilidade de proteger as suas crianças, os seus jovens, os seus adolescentes, só que muitas vezes o adulto é um grande desprotegido também, né? E essas situações nos pegam de surpresa. Eu acho que a nossa sociedade, uma sociedade que, sim, ela foi criada por nós, né? Mas nos colocou numa situação muito difícil, nos colocou na mão das crianças esses aparelhos, né? E que elas sabem manejar muito melhor do que nós, porque elas fazem isso desde que nascem, né? Então, só que eu acho que as crianças hoje talvez estejam mais desprotegidas do que estiveram sempre na história da humanidade. Será? Vocês concordam comigo? Né? Vamos discutir agora isso. Eu penso, sabe, que talvez de uma forma muito paradoxal, muito louca, né? As crianças nos seus quartos talvez estejam muito mais desprotegidas do que uma criança na selva, com uma tribo, né? Vivendo a intempérie, o perigo da selva, né? Eu acho que o perigo que vem através do ato perverso do ser humano, né? Através das redes, né? Dos aplicativos, que pegam as crianças no momento em que elas ainda não têm discernimento, né, para ter uma boa condição de defesa frente a isso. E elas têm também uma grande necessidade de pertencimento, de se verem importantes nos seus grupos, né, de pares. Então, isso tudo leva a que se submetam a esses atos absurdos, né, e destrutivos, né, que muitas vezes levam à morte. Bom, pessoal, acho que para começar, eu, né, vou ficando por aqui e queria muito escutar vocês. Falei que nem uma louca, né? Obrigada, Helena. Acho que nos deixou com mais questões ainda, né? Bem como tu disse, não teria uma resposta, mas poder ter mexido, né? Nos falado tantas coisas para que a gente possa ir pensando mais, né? Eu fiquei pensando nessa fragilidade toda das crianças, né? Mas nesse adulto também que está tão frágil, né? Já nos faz pensar muitas coisas, né? Então, eu gostaria de abrir agora, né? A gente pode conversar com a Helena agora. Eu estou vendo aqui que a Anne está com a mãozinha levantada. Anne, vou te passar a palavra aí. Bom, primeiro eu queria te agradecer, Helena, porque eu acho que tu trouxe... enfim, como tu disseste, tem coisas que a gente já sabe, né? Enfim, né, de toda a vulnerabilidade. Eu não sei se vocês conseguem me escutar, porque a chuva está bem grande aqui. Tá? Dá para escutar? Super bem. Chuvarada aqui. Tá. A vulnerabilidade, né, do púbere, né, do adolescente. E eu pensei em várias coisas, mas eu vou trazer duas coisas que eu fiquei pensando e daqui a pouco a gente vai conversando. Eu me lembrei das crianças colombianas, as 4 crianças colombianas que caíram, no avião que caiu. Tu falaste, né, de uma criança ter que sobreviver na selva, e foi exatamente o que aconteceu. Elas ficaram 40 dias caminhando na selva, né? Então, assim, eu fico pensando até, né, tu comentaste nas classes menos favorecidas, que talvez tem algumas coisas de vivência e de capacidade, né? Porque é uma menina que estava acostumada, né,
com algumas, de se virar, enfim, né? E a mãe disse para elas, eu fiquei pensando, né, qual é a relação, né? Que relação se estabeleceu, porque a menina, eles perderam a mãe, né? A mãe estava com o bebê no colo, né? E ficou ainda 2 dias viva a mãe. E daí as crianças... Tu sabe, eu vou te pedir só para tu me orientar no seguinte, porque eu sei do fato, mas eu, infelizmente, não sei com detalhes, tá? Então, eu não conheço bem a situação, e eu estava muito curiosa, só que eu não tive tempo de ir atrás. Então, não, mas na verdade, eu só estou comentando que é uma menina maior, com 3 irmãos, uma criança de 11 meses, se não me engano, 1 ano agora, e eles ficam 40 dias caminhando na floresta e vão deixando rastros, e a brigada, eu acho que era, o exército, acha as marcas deles e sabiam que estavam vivos porque eles vão caminhando. Então, sobreviveram durante 40 dias. Eu fiquei pensando, a resiliência que se fala tanto, né? O que essa mãe deixou, essa mãe deixou para essas crianças, e isso contrapondo, né? Como é que seria? É uma pergunta, um questionamento para a gente ficar pensando, como é que seria essa criança que está no quarto, fechada na internet, e ser largada no meio da selva? O que faz? Morre de inanição, né? Eu acho que não saberia. Então, eu fiquei pensando essa capacidade criativa também, né, da criança. Isso é uma coisa, e a outra coisa, que depois eu vou deixar aberto, eu achei muito importante que tu falaste do adulto, do quanto a gente tem que olhar para os pais que estão também fragilizados, e que o quanto ajudar esses pais a sobreviver aos ataques dos filhos, ataques no sentido, né, de ser forte, poder dar um limite, que eu acho que esse aqui é o conflito, né, né, imagina, não é só isso, né, porque eu acho que sobreviver a isso é importante para o filho, sobreviver às brigas, porque fica a história que tu disseste, são amiguinhos, e tudo pode, e não tem limite, enfim, né? Eu acho que é um pouco disso, depois eu posso comentar mais. Poderes? Acho que tem mais gente que quer falar isso. Te passo. Posso? Então, tá, boa noite. Obrigada, Helena, muito bom, né? Tudo que tu trouxe, enfim. E o que eu fiquei pensando, acho que quando eu li, estou aqui, né, escutando, estava assim numa ânsia, né, assim, desse estar, porque eu fiquei pensando, onde é que está o perigo, né? E uma das coisas que me ocorre até por conta de alguns pacientes que eu tenho, que é esse adolescente que está no quarto e que não constitui, digamos assim, um estado de desejo, sabe? Se o perigo maior não está nesse indivíduo, nesse adolescente que fica prisioneiro de um estado de não desejo, né? Se a gente vai pensar em termos de constituição psíquica, né? Num estado do anseio, né? Se a gente vai pensar lá no masoquismo erógeno, né? Que nada aciona ele a sair dali, até daí agora a Anne traz, bom, talvez se ele largado na floresta, talvez ele faça algo para sobreviver, né? Não sei. 2 coisinhas, tá? Bem modestas, só para... Estou rindo aqui porque nada modesto. E a outra coisa, assim, para onde vai o mundo, né? Tu diz para onde vai o mundo, e que o adolescente estaria aí marcando esse para onde vai o mundo. E um momento um pouquinho pessimista, já me desespero, né? Porque parece que tem um adolescente, um grupo significativo de adolescentes que estão prisioneiros nesse quarto. Tem uma situação, assim, no adolescente bastante grave, que ele diz que ele... por que mesmo que eu preciso fazer essas coisas todas que todo mundo faz, né? Assim, onde é que tá? E ele até trabalha, faz um trabalho online, recebe e tudo mais, e não gasta o dinheiro porque ele não tem onde gastar, porque ele nada faz, né? Então, e ele acaba, depois de um tempo, até saindo do emprego. Então, sabe,
É claro que eu acho que é um percentual, né, pequeno ou grande, não sei, mas então para onde vai o mundo? Eu fico aqui um pouco desesperada, né? Se ele vai para dentro dos seus quartos e para esse estado do não desejo, tá? Ou do anseio, né, onde não se constituiu. Tá, é isso aí. Soraya? Bom, primeiro eu queria compartilhar com vocês o que me suscitou, né, ouvir a Helena, né? Porque como tu trouxeste, né, tu anunciaste que não ia trazer nenhuma novidade, mas o que tu falaste de alguma forma nos provoca uma desacomodação, porque assim eu fiquei assim refletindo, né, de tudo que tu falou, realmente não é novidade, mas tu trouxe uma questão muito importante que eu fiquei pensando. Eu me interesso muito pelos estudos sobre a internet, sobre, enfim, já escrevi sobre isso, enfim. Mas eu fiquei pensando numa questão nova para mim, assim, mais evidente, né, de que nós estamos talvez diante de pais que estão também desconectados dos seus filhos e também conectados a essa internet perversa que está entrando. E o que me ocorreu? Qual é a cena que me veio assim enquanto estava falando, me lembrando das mães que amamentam os seus filhos e ficam preocupadas em fazer o selfie e não olhando para o seu filho, mas mais preocupadas com a foto melhor, né? Então, assim, esses pais não estão tão conectados com seus filhos e, consequentemente, esses filhos também ficam mergulhados, né, nessa toxicidade da internet, né? Então, realmente, a tua palestra me fez pensar muito nessa questão do que está acontecendo, o que acontece com esses adultos, né? E esses adultos que são os pais, né, e que talvez não estejam olhando, conectados, eu acho que a palavra conectado é bem isso, conectados mais na internet, na vida virtual, enfim, do que os próprios filhos, né? Também me lembrei de depoimentos, né, de pacientes, assim, crianças menores falando dos pais também usando bastante o celular, né? E, enfim, perdendo aqueles momentos, né, que se tinha, como você citaram, a Anne citou a questão da selva lá, que houve uma mobilização de grupo ali, acredito que para sobreviver, né? E aí o que se vê hoje, muitas vezes, cadê o grupo, né? Cadê o grupo familiar? Às vezes cada um está no seu quarto com o seu celular, né? Então, até Isso. queria te ouvir para ver o que tu pensa a respeito, mas me abriu muito essa questão, né, assim, dos adultos, né, que estão cuidando dos seus filhos, púberes e adolescentes, né? O que se passa aí? Helena? Eu acho que tinha mais alguém aí com a mão levantada. Se puderem me... Marialva, isso? Isso. Primeiro lugar, assim, agradecer muito a Helena, acho que é muito rico, não tem nada de óbvio, tem coisas maravilhosas e profundas, né? E aí eu fiquei pensando nessas coisas que a Anne trouxe, e agora que a Soraya também trouxe, que é a selva de pedra, né? A selva digital que a gente está vivendo. Né? Acho que bem lembrado pela Anne, o quanto essas crianças elas ficaram perdidas na selva, mas elas estavam preparadas para, né? Elas sabiam se alimentar de frutos, reconhecer o que era perigoso, o que não era na caminhada, né? Assim como também essa cena que eu imagino que a Anne trouxe, da mãe se despedindo delas frente à morte, assim, depois de resistir 2 dias, Helena, horrível, a mãe disse para elas seguirem a caminhada, que elas seguissem à frente para buscar ajuda, para serem encontradas, né? Então, esse é o preparo... Não, é arrepiante. Esse é o preparo que falta para os pais contemporâneos, né? Eles não preparam esses filhos para a selva digital, né? Que é aquilo que a Soraya estava dizendo, cada um fica mais preocupado, né, com as suas questões, inclusive desse mundo digital.
e não prepara esses filhos, né? Nem para essa passagem que tu falavas, né? Da vulnerabilidade com esse novo corpo que se apresenta, essa nova identidade que eles vão ter que descobrir, construir, e frente ao que tu trouxeste do Byung-Chul Han, que é o fato de que é tudo para ontem as coisas, é tudo uma demanda, né? Acho que tu usou uma expressão do hiper, né? A gente está num hiper para tudo, é hiper demanda, é hiper consumo, é hiper produção, a gente tem que entregar muito. Então, o adolescente ele está muito carregado desses hiper, né? E sozinho. Né? Então, quando nos chega na clínica, eles nos chegam realmente, né, perdidos, assim, aonde eles estão rodeados de informações da internet, muitas vezes falsas, né? E sozinhos para a capacidade reflexiva e de fazer os seus lutos e construir a sua subjetividade, né? Então, é realmente um momento muito delicado, né, da sociedade e da nossa clínica com esses jovens. Exatamente. Não, com certeza. Não sei se tem mais alguma pergunta, mais algum comentário. Eu não estou visualizando se tem. Tá. Acho que não, né, Helena? Pode. Tá. Bom, agradeço, vocês também trouxeram, né, pontos assim que a gente pode aprofundar um pouco mais as ideias, né? E acho, né, Maria Alva, vou me referir primeiro, né, ao que tu trouxeste, porque é muito, acho que o caminho, né, que é parte, né, de uma condição, né, de ir ao encontro do outro, né, sair de posições narcisistas, né. A questão é que, enfim, né, e eu acho que é nisso que nós trabalhamos, né, como psicanalista, esse é o motor da psicanálise, né, poder acompanhar as pessoas, né, num processo de conexão, né, ou seja, num processo de comunicação, de escuta, né, através da escuta psicanalítica, né, se promove essa comunicação que pode ir fazendo brotar, fazendo, né, crescer as condições de busca do outro, né? O processo analítico, né, ele tem essa matéria-prima, né? E parte assim, né, dessa intimidade que vai acontecendo no diálogo, né? Que esse paciente, então, possa ser visto, possa ser pensado por alguém, né? Possa ser investido, né? Eu acho, por isso que, né, eu acho que assim, o vínculo e o nosso trabalho, né, como psicanalistas, ele nunca foi tão necessário, né? Claro que a psicanálise tem seus limites, né? E a gente vai estendendo esses limites, né? Levando a contribuição da psicanálise ao social, né? E acho que são movimentos fundamentais, importantíssimos, né? Para que a gente possa ter algum tipo de intervenção possível nesse estado da arte, né? da vida
e da subjetividade e da organização contemporânea, né? Então, eu acredito mesmo na nossa condição, né, como ser humano, na condição da psicanálise, nos aspectos criativos com os quais nós também podemos contar, né? E agora a situação, né, que não sei, a gente vive uma época de imensos desafios, né? Talvez, né, historicamente, a gente possa pensar que todas as épocas foram, né? Em todas as épocas houve horrores, houve crueldades, né? Mas é necessário, né, que a psicanálise, como dizia o Maquiavel, né, claro, o bem e o mal estiveram sempre e estarão sempre, né? Mas eu acho que é muito importante que a gente busque entender quais são os caminhos que o mal vai tomando. Teve uma outra coisa que eu estava lendo aqui, que eu acho que, se eu encontrar, seria bem interessante trazer aqui. Uma fala do Derrida. Ó, ele diz assim: quais seriam as formas inéditas de crueldade que um psicanalista do ano 2000, no caso ele escreveu isso no ano 2000, deveria interpretar com renovado frescor fora e dentro da instituição, né? Ou seja, é importante que o psicanalista esteja atento aos caminhos da crueldade, né? Por onde ela vai, né, nas organizações humanas, vai fazendo a sua, né, fazendo as aparições, né, por onde ela vai se como a história dos ramos, né, que vai se a grama, né, que vai crescendo, ela vai crescendo de uma forma que não é organizada, ela não é linear, né, vai se ramificando justamente, né. Então, de alguma forma, né, a maldade, todo esse lado, né, perverso, né, ele está em nós e vai tomando vultos, né? A questão toda da destrutividade, né? A gente está falando de pulsão de morte, pulsão de vida, né? Enfim, né? Eu queria também salientar aqui o que a Valderias trouxe, a questão, né, do estado de não desejo, porque realmente esse é um ponto, né, em que o sofrimento pode levar o sujeito a não acreditar mais no outro, não acreditar mais que serve investir, né, não acreditar mais em que vale a pena desejar, vale a pena querer, né? Então ele vai entrando nessa espécie de adormecimento, né? Que o Green chama, né, de é o desinvestimento, né? É o desejo de não desejo, né? Que também a Pierre Olanier fala no desejo de não desejo, né? Ou seja, vai se tornando, vai perdendo o apetite pelo outro, né? Então, faz esse caminho, né, de ensimesmamento, de entrar para dentro de si, né, de se desconectar do outro. Então, claro, são estados depressivos, são estados de adormecimento, né, contumaz, que são outras formas pelas quais o sofrimento se expressa, né? A gente vê na clínica, né, muitas situações assim, né, em que o sofrimento vai muitas vezes pela linha do desvalimento,
ou pela linha do desamparo, né? Pela linha, né, desse desinvestimento no outro, mas o que a psicanálise busca, né, através do encontro, do diálogo, da escuta, é acordar o apetite pelo outro, né? É acionar os dispositivos, né, de ligação que todo mundo tem, mas que as situações da vida e os traumatismos e, né, as situações infelizes, né, também vão incapacitando, né, o ser humano para esse encontro. Né? Eu acho que a Anne quer falar, né, Anne? Eu acho que a gente já está até se dirigindo para o final, mas tu falaste no Green, e eu lembrei da função desobjetalizante, né? Que vai tirando, né, o investimento no objeto, né? Mas o que eu estava pensando era na crueldade, porque tu falaste muito, né, de que... Falaste muito não, mas enfim, tocaste no assunto de que para amar tu precisa odiar, né? Me lembrei dos vínculos que o Bion fala, né, do amor e do ódio, que eles têm que estar, o amor, o ódio e o conhecimento, eles têm que estar juntos numa experiência emocional. E a crueldade é o ódio no negativo, né? É num outro lado do espectro, né? Não existe o amor, né? O amor, né, não está na crueldade, né? Ele está, porque é importante odiar, mas a crueldade ela está dentro de um espectro, né, onde não existe, né? Não existe vida mental que está num espectro, né? Isso. Então só isso que eu acho. Te agradeço. Com certeza. Eu te agradeço por ter trazido, porque eu acho que esse é um ponto muito interessante da gente ressaltar, né? É a diferença entre o ódio e a crueldade. São absolutamente diversos, né? O ódio é um sentimento, vamos dizer assim, né? Que faz parte da própria diferenciação, né? Claro. Por exemplo, no desenvolvimento, né? Eu começo a me dar conta da existência do outro também através do ódio, né? Quando Freud fala, né, no ego de prazer purificado, né? Que é uma vamos dizer, uma forma intermediária de chegar, né, até um caminho, né, no sentido do ego, da constituição, né, do ego de realidade, né? E então esse ego mais primitivo, né, da constituição desse caminho, né, da constituição, é justamente um ego que trata de diferenciar o eu e o não eu, né, através daquilo que provoca o desprazer. Então, aquilo que provoca desprazer, e eu por isso odeio, é outro, né? E o que provoca prazer sou eu. Então, é uma forma primitiva, né? Mas que é já a nossa primeira... o nosso primeiro movimento, né? Então, o ódio ele é importantíssimo, né? Como um primeiro movimento de diferenciação. E nas relações onde existe amor e onde existe cuidado, o ódio faz parte, porque nós odiamos a quem amamos, né? Claro. Claro, a gente fala também do ódio às diferenças, né? E tudo isso, a gente costuma odiar também aquilo que não reconhece como meu, como eu, né? Então, esse é um resquício do narcisismo que sobrevive e que está na base de tudo isso que hoje a gente fala tanto, racismo estrutural, as situações todas de preconceito na estrutura, né, do ser humano e da sociedade, né?
mas, de qualquer maneira, isso é algo que nos habita e com o qual a gente tem condições de aprender a lidar dentro, né, se nós conseguirmos, se a gente consegue ter um certo nível de organização, né, de organização psíquica, né? Então, a gente consegue administrar, né, esses sentimentos que fazem parte das relações. Agora, quando a gente está falando de crueldade, se refere a algo da ordem já da perversão, né? É o gozar com o sofrimento do outro, né? Então, é algo com uma condição destrutiva muito diferente, né? Que é o que a gente viu nessas situações das crianças nos desafios, né? Então, tem alguém fazendo um desafio para a criança fazer algumas, né? O Kuberi, né? Nesse desafio, então goza com o sofrimento do outro. Isso é a crueldade, né? Mas, enfim. Não, as cenas são chocantes, né? Coisa assim, não tem como... Não sei se todo mundo aqui teve acesso, né, a essa reportagem, né, e a esses... É que realmente é muito impressionante. Eu não sei, porque acho que a Soraya quer falar. Eu não sei porque, mas eu até tinha pensado, né? Se vocês gostariam de ter colocado também aqui um pouco esse... É que ia levar muito tempo, então um negócio assim... Isso, achei que poderia comprometer o tempo, né? Oi, Soraya. Não, eu só queria complementar, assim, aproveitando o gancho, né, teórico lá da Anne, que para o Íñigo também tem a diferença da agressividade e da destrutividade, né? E a agressividade sendo um movimento natural da natureza humana e um movimento necessário também para o desenvolvimento, né? Mas, ao passo que a destrutividade também caminha na linha da crueldade, né? E que é diferente. E o que a gente está vivendo hoje, né? Principalmente com a internet, não só com a internet, eu acho que com o mundo no geral, eu acho que a destrutividade, a crueldade está num momento assim interessante, se a gente vai pensar, né? Claro que antigamente tinham outros perigos, como tu falaste, né, Helena, outras situações, talvez assim há décadas, né? Mas a gente está vivendo sim novos modelos de crueldade, né? Como esse da internet, né? Como esse submetimento assim dos jovens assim a uns quase que rituais assim bem terríveis, né? Se a gente vai pensar, né? Pois é, né, Soraya, tu tinha falado também, até eu ia me referir a isso, né? Nessa questão de para onde vai o mundo, né? E assim, eu acho que, né, as evidências assim, né, vão mostrando como o mundo se dirige, né, assim, para essa cada vez mais para essa hiperconexão, e por isso que é tão importante que a gente passe a estudar mesmo os caminhos, os novos caminhos da crueldade, né, os novos caminhos por onde o mal vai encontrando vias de acesso, né, que a gente possa ter alguma condição, né, de dar enfim, alguma condição de sobreviver nesse mundo, né? A Débora. Sim, a Débora. Oi, boa noite, estão me ouvindo? Sim. Tá. Então, agradecer, Helena, gostei muito de te ouvir e fiquei pensando também, acho que várias coisas, assim como os colegas, várias questões, né? Estão trazendo ali a questão da transicionalidade, quando tu falas, e da gente entender que para o Winnicott, os fenômenos transicionais, né, são que levam a essa passagem. Quando isso não ocorre, o fenômeno acaba sendo só transitório, ele não cumpre a sua função no desenvolvimento, né? E quando tu fala da questão da adolescência e das crises e todas essas mudanças que começam ali na puberdade,
eu lembrei daquela fala da Berasturi, que ela se refere à crise da adolescência normal. Então, da gente entender que fica um paradoxo, né? É crise, mas é normal, enfim, mas porque é um período marcado por crises e que isso faz parte desse processo de desenvolvimento também, e como às vezes é difícil para o adulto entender isso, né? Então, a gente vê um conflito, muitas vezes, que a gente olha assim para a mãe e a filha e não consegue distinguir direito quem é a mãe, quem é a filha, o pai, que muitas vezes também quer ser não consegue crescer, né? Se mantém mais infantilizado e não assume esse papel justamente de ego auxiliar que o jovem precisa nessa faixa etária. Aquele que consegue dar essa sustentação e ajudar, né, a tolerar essa frustração, a entender esses limites, essas questões, assim, e que realmente deixa o jovem desamparado. Então, isso que foi falado, eu também já várias vezes, assim, atendo bastante crianças, e seguidamente eu ouço essa queixa, a Soraya também comentou, eu acho que foi tu, Soraya, deles reclamarem que os pais ficam muito tempo no telefone, né? Então, que modelo? O que a gente está passando para esses jovens, para essas crianças, né? Então, acho que é um desamparo que aparece muito na infância e na adolescência, aparece muito na nossa vida de adulto. Hoje mesmo cedo eu estava atendendo uma paciente que ela faz online e foi muito interessante porque ela é uma pessoa que fica muito, e ela já é uma adulta madura. Ela fica muito em rede social, em TV, computador. E muito no quarto, quando se falava do adolescente no quarto, eu fiquei pensando, mas não é só o adolescente que fica, né? E a gente chegou num ponto, assim, de poder entender, eu comentei com ela, olha, eu vou te dizer uma coisa, não sei se isso faz sentido para ti, porque várias vezes ela refere, eu tenho tudo que eu preciso no meu quarto. Eu tenho um frigobar, ele é quentinho, agora tá frio, eu coloquei um lençol térmico, não sei o que, papapá. Pois é, tu te deu conta que tu te refere ao teu quarto como tu tendo tudo, né? Tu traz lanche pro teu quarto, tem um frigobar, ele tá quentinho. Será que tu não tá querendo voltar pro útero da tua mãe? Porque era muito visível, assim, né? O que esse quarto estava representando e a dificuldade de sair dele. Embora fosse uma pessoa, né, adulta, com filhos, com netos, enfim. E a gente vê assim como isso permeia hoje, de uma maneira geral, a todos nós, e acho que muito importante a gente poder falar sobre isso e pensar, porque a gente também nunca tinha vivido nada parecido na clínica, né? Então, acho que a gente sabe que a internet é um caminho sem volta, as redes também, tem todo um lado muito positivo de tudo isso, e tem um lado que é mais difícil, talvez justamente por ser novo, por a gente não estar habituado, e também não conseguir, muitas vezes, fazer um uso mais saudável disso, um uso mais positivo, né? Poder extrair o que tem de bom na tecnologia, vamos pensar assim. Acho que era isso. Eu gostaria de... Anny, será que tu consegues ler para nós o que está ali nos... Eu não estou conseguindo abrir o chat aqui, acho que a tecnologia me passou a perna. Eu acho também que nós estamos tendo que nos encaminhar para o final, a gente já está na hora, mas enfim, o que tem aqui? Eu acho que a Sofia... Eu acho que só algum outro a indicação do livro a indicação do livro da Gila, que a Gila indica, que é a Geração do Quarto, de Hugo Monteiro Ferreira, psicólogo, professor, resultado de uma pesquisa da Universidade Federal Rural de Pernambuco, A Geração do Quarto, Hugo Monteiro Ferreira. E aí depois a Sofia, a Gila e o Alex agradecem, a Carolina também agradecem, né, a palestra. Não sei, eu acho que Raquel... Tem mais uma indicação de livro. Anny, tem mais uma indicação de livro também. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Indico o livro. Ah, não, acho que é uma resposta. Não. É só uma... Só um ok para a Gila. Tá certo. Não era outra. Então, eu vou finalizando, né, essa noite maravilhosa, né, que
Helena, nós só temos a agradecer, né? Eu acho que realmente, não que a gente pensou muitas coisas, né, que não eram tão novas, mas que realmente nos deixaram com mais questionamentos. Eu saio daqui me perguntando muito mais ainda, né? Eu fiquei pensando na questão da crueldade também, né? E por que essa crueldade nesse momento tomou tanta proporção? Por quê? Né? O que é que aconteceu, né? Que a gente está com tanta crueldade por aí. Enfim, só para a gente finalizar, né? Agradeço imensamente, Helena, realmente pela tua presença aqui conosco essa noite. Eu gostaria só de lembrar que nós temos também mais um evento da pré-jornada, que vai ser dia 30 de junho, né, das 9h30 às 10h40, e a nossa convidada é a Débora Goulart, né, Débora, que está aqui conosco, isso, que irá falar sobre adições vezes infância e adolescência, certo? Então, agradeço novamente a presença de todos. Eu só queria Helena, agradecer sim, só um minutinho também para gostaria de passar, claro. Né? Eu queria dizer para vocês que eu gostei muito de ter conversado aqui com esse grupo, né? Acho que queria parabenizar vocês pela escolha do tema, né? É um tema incômodo, mas necessário, que a gente tem que se ocupar. Temos que nos ocupar dessa, né? E trazer essa discussão e investigar, né? E assim, realmente gostei muito de conversar e me sinto muito agradecida por ter sido lembrada e convidada. E desejo que vocês tenham uma jornada muito brilhante, né? E que possam aproveitar muito e que continuem se nutrindo, né? Com essas discussões, né? E tomara que a gente se encontre novamente por aí. Muito obrigada. Obrigada, Helena. Vamos abrir os microfones. Obrigada. Vamos abrir os microfones para bater umas palminhas. Vamos lá. Obrigada, Helena. Muito obrigada, Helena. Maravilhosa.